Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 23 até o 26. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. E o versículo chave desta mensagem é o versículo de número 26, que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muito bem, para a nossa breve meditação, o Senhor derramou em meu coração nessa tarde para vos transmitir uma palavra sobre esperança. E meditando em tudo o que lemos aqui, o que vimos nessa tarde, essa mensagem, ela nunca foi tão atual, tão oportuna, tão conveniente, tão verdadeira como esta que nós iremos falar aqui, porque nós estamos vivendo um período difícil mundialmente. O mundo inteiro está em colapso. Nós nunca tivemos uma situação como a que temos hoje em nível mundial. Essa pandemia, ela mudou as nossas vidas. Essa pandemia mudou a nossa maneira de viver. Ela mudou a nossa maneira de andar. Ela mudou a nossa maneira de nos comportar. Essa pandemia mudou os nossos costumes. Essa pandemia mudou a nossa forma de pensar. Essa pandemia também revelou o caráter de algumas pessoas. Essa pandemia mudou os nossos costumes, e eu digo assim porque nós, principalmente nós crentes, nós tivemos que mudar a nossa forma de culto. Nós sempre fomos muito, principalmente nós brasileiros, nós sempre fomos muito amáveis, muito sociáveis, muito receptivos. E hoje nós estamos sem poder abraçar os nossos irmãos. Nós estamos sem poder abraçar um pecador que entrega a sua vida para Cristo. Nós estamos sem poder chegar muito perto dos nossos irmãos. Nós estamos com os nossos costumes mudados. Nós temos que usar uma máscara para nos proteger. Nós estamos numa situação tão grave que muitos entram em desespero. E essa pandemia acabou revelando o caráter de algumas pessoas. E nós vemos pessoas se agredindo pelas ruas, se não fisicamente, mas verbalmente. Nós vemos pessoas brigando nas redes sociais. Nós vemos os governos sem poder se entender. Um joga a culpa no outro, o outro joga a culpa no um. E essa situação tem se agravado a cada dia. E quando nós pensávamos que já estava indo embora, vem algo que foi chamado de segunda onda e fecha tudo de novo. E nós somos afetados por este problema. E no meio de tudo isso surge alguém que trouxe, alguém que anuncia medicamentos que poderiam ajudar, se não profilaticamente, pelo menos precocemente. E vem outra pessoa e diz que a vacina já está pronta, e a esperança está na vacina. A esperança está numa vacina que na verdade não foi testada direito, mas o desespero é tão grande que as pessoas estão confiando cegamente nesta vacina. E o fato é, queridos, que nós
estamos vivendo em meio a uma confusão, estamos vivendo em meio a pessoas que não acreditam numa coisa, mas acreditam noutra, desacreditam numa e acreditam noutra, e nós viramos reféns dentro de nossas próprias casas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque enquanto a esperança de uns está na vacina, a esperança de outros está nos medicamentos, a esperança de outros está no lockdown, a esperança de outros está na solução de A ou B ou desse ou aquele que vai resolver o problema, mas essa palavra que vos digo nessa noite, o contexto dela é que a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. E Jeremias, ele é feliz quando diz esta palavra, e quando ele diz assim que bom é ter a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse aguardar aguardar em silêncio está querendo dizer aguardar sem reclamar, sem questionar, sem criticar. Simplesmente confia e aguarda, porque o Senhor tem esperança para a sua igreja. E a nossa esperança é a volta vitoriosa, gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens, quando esta igreja, quando eu e você formos chamados às mansões celestiais, na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esperança. O mundo está falando isso, esperança. Alguns colocam a sua esperança na vacina da China, outros colocam a sua esperança na vacina de Oxford, outros colocam a sua esperança na vacina da Rússia, Sputnik. E são tantos nomes. Mas a nossa esperança está no Senhor. Nós sabemos que tudo isso é cumprimento da santa, gloriosa, infalível e inerrante palavra de Deus. E nos últimos dias nós sabemos que aconteceria isso. A igreja só está aguardando os minutos. Só está aguardando os minutos, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. E essa igreja gloriosa, não é lockdown que vai parar a igreja, não é fechamento que vai parar a igreja, não é vírus que vai parar a igreja, não é vacina que vai parar a igreja, não é remédio que vai parar a igreja, porque a igreja, ela segue vitoriosa, triunfante, e nada pode, e nunca pode através dos séculos parar a igreja. E não vai ser agora que vão parar a igreja, mas a igreja, ela cresce, ela vai triunfante, ela vai marchando e nunca para, porque a igreja, ela tem um dono, ela tem um fundador e ela tem um mantenedor, que é o poderoso Espírito Santo de Deus, que está aí aonde você estiver assistindo essa palavra. Glória a Deus. Às vezes o Senhor nos faz esperar um pouco. Eu creio num Deus que não é um Deus paranoico, mas eu creio num Deus que às vezes ele nos faz esperar. Às vezes ele nos faz aguardar. E é nessa hora que nós temos que aguardar, sem criticar, sem questionar, sem criticar, sem falar mal, sem maldizer, porque o Senhor sabe o que faz. Eu não posso deixar de lembrar de Lázaro. Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. E quando Jesus recebeu essa notícia, ele estava aproximadamente 23 quilômetros de distância da onde Lázaro morava. E a Bíblia diz que Jesus ainda permaneceu mais algum tempo ainda no lugar onde ele estava, mesmo depois de ter recebido a notícia. E mesmo depois de alguém ser bem incisivo, parece que alguém estava provocando os sentimentos de Jesus e disse: Lázaro, aquele a quem tu amas, ele está doente, e muito doente.
Jesus então pronuncia uma palavra que depois se parece que é um paradoxo, mas o meu Jesus, ele não segue a lógica humana. E Jesus diz assim: essa doença não acabará em morte. Essa doença não é para a morte, mas para que o nome do Pai seja glorificado. E nesse meio tempo, nesse tempo que Jesus aguardou, nesse tempo que Jesus esperou, ou na lógica humana que ele atrasou, e eu louvo ao Senhor porque ele não obedece lógica humana, mas a lógica divina é diferente. E quando ele resolveu chegar em Betânia, a lugar, a aldeia onde Lázaro estava, a Bíblia revela que já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Ou seja, e alguém pode dizer: mas espera aí, o Senhor Jesus, ele disse, foi ele que falou, foi ele que falou que aquela doença não acabaria em morte, e agora ele chega lá e encontra, ao invés de um doente, ele encontra um defunto. Mas eu disse e repito que Deus não segue lógica humana nenhuma, mas ele segue a sua soberania, a sua lógica, e a lógica de Deus contraria a nossa lógica. E contrariando a lógica humana, Jesus chega naquela aldeia. E a Bíblia diz que Marta veio toda preocupada, e ela veio chorando, dizendo: Senhor, o Senhor falou que ele não ia morrer. Ela não havia entendido ainda. E ela questiona Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz: se você crer, verás a glória de Deus. Eu quero dizer para você nessa hora, para você, meu amigo, que está ouvindo essa palavra, talvez todas as esperanças acabaram. Talvez na tua lógica não tem mais jeito para o teu casamento, não tem mais jeito para a tua família, não tem mais jeito para as tuas finanças, não tem mais jeito para a tua saúde. Mas o Senhor Jesus, ele me manda te dizer nessa tarde, oh glória, ele me manda te dizer que a lógica dele é diferente. Quando ele chega, ele muda a lógica. Quando ele chega, ele muda a realidade. Quando ele chega, ele muda todas as coisas. Quando ele chega, tudo começa a acontecer do jeito que ele quer. Aleluia. Espere. O momento em que Lázaro esperou Jesus chegar, se Lázaro estava doente, eu entendo que ele estava sofrendo. Possivelmente, a Bíblia não dá detalhes disso, pastor Ney, mas eu entendo que Lázaro estava sofrendo dores. E quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, Lázaro já estava sofrendo dores, já estava tendo dores. E aí nós perguntamos: mas espera aí, então se Jesus sabia que Lázaro estava doente, sentindo dores, sofrendo, por que ele demorou tanto para chegar em Betânia? E quando eu leio a palavra do Senhor, eu descubro que o meu Deus não é Deus paranoico, que o meu Deus, ele usa até mesmo a dor que você está sentindo para te ensinar. Ele usa até mesmo a tristeza que você sente, a angústia, a solidão. Ele usa até mesmo aquilo que você julga negativo. Ele usa isso para poder te ensinar. E no momento certo vai acontecer o teu milagre. No momento certo você vai se levantar desta cama. No momento de Deus as coisas vão se resolver. No momento de Deus o teu marido vai voltar, irmã. No momento de Deus o teu filho vai sair das drogas, meu irmão. No momento de Deus a promessa vai se cumprir e o nome dele será glorificado, acredite. Aleluia. Nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos o resultado. Jesus então parece que ele estava esperando para que o milagre fosse maior ainda. Porque se ele chegasse, se ele fosse um Deus paranoico e corresse
A hora que ele recebeu a notícia, se ele corresse para lá, ele curaria um doente. E às vezes o Senhor te deixa sofrer um pouquinho, te deixa, às vezes não é que Ele está judiando de você, não, Ele está te ensinando, e quando Ele chega e age, o milagre é muito maior do que aquele que você esperava. Às vezes você espera um determinado milagre, mas quando Ele chegar, o milagre vai ser muito maior do que aquele que você está esperando e buscando. Jesus chegou em Betânia, ele não curou o enfermo, ele ressuscitou um morto que já estava apodrecendo na sepultura, mas ele ressuscitou a Lázaro e o nome do Senhor foi glorificado. Está vendo? A doença não acabou em morte. Pode ter acontecido a primeira morte, mas o milagre aconteceu e Lázaro ressuscitou daquela sepultura e o nome do Senhor foi glorificado. A mensagem para você nessa tarde é: bom é ter esperança, e aguarde em silêncio, não aguarde criticando, não critique o governo federal, não critique o governo estadual, não critique o prefeito, não critique o teu irmão, não critique esse ou aquele, apenas aguarde em silêncio, porque virá salvação, virá solução, virá milagre, virá graça para a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Às vezes é tão difícil esperar, às vezes é tão doído esperar. E aí eu começo a lembrar, eu lembro da lagarta, que nós olhamos, parece um bicho tão repugnante para alguns, fascinante para outros, e ela passa por um processo, ela passa por todo um processo, aquele pequeno ser passa por um processo, ele muda durante a sua vida, ele muda algumas vezes de pele, até o momento em que ele se recolhe num casulo, ele constrói o seu casulo, se esconde ali dentro e aguarda, e passa um dia, e passa mais um dia, e ele vai aguardando, e lá dentro ele vai sofrendo uma metamorfose, lá dentro ele vai sofrendo uma mudança, lá dentro ele vai acontecendo um milagre, e dali a alguns dias ele começa a romper aquele casulo, e de lá, aquilo que entrou lá como uma lagarta, aquilo que entrou como um bicho repugnante, e às vezes até assustador para algumas pessoas, sai de lá uma linda borboleta colorida, batendo as suas asas e encantando a muitos. Assim vai acontecer contigo, querido, em nome de Jesus. Apenas aguarde, está acontecendo uma transformação na tua vida, está acontecendo um milagre que você não está vendo, mas o mundo espiritual está em movimento por tua causa, e o milagre vai acontecer, e na hora certa você vai alçar voo, e em nome de Jesus, o nome dele vai ser glorificado através do milagre que vai acontecer na tua vida. Receba em nome de Jesus. E eu digo mais: se você tentar forçar antes da hora, abrir o casulo e tirar de lá a borboleta, sabe o que vai acontecer? Você não vai tirar nem borboleta e nem lagarta. Vai ser um bicho disforme, que não vai ter condições nem de andar, nem voar, e nem de encantar ninguém. Vai ser algo que não vai servir para nada. Aquele bicho vai ter uma sobrevida miserável se você tentar apressar o processo. Mas o processo, se você deixar quietinho, deixa quieto, não mexa, deixa ele quietinho lá, no momento certo vai sair de lá uma linda borboleta. O que isso tem a ver com você, querido? É que não tente forçar a barra, não tente forçar, não tente ensinar o Senhor o que Ele tem que fazer. No momento certo o milagre vai acontecer, mas é no momento de Deus. Às vezes você está apressando uma situação, mas eu te digo em nome de Jesus, aguarde em silêncio, porque vem salvação para a tua vida. Vem. Em Josué capítulo 6 nós lemos a linda história do povo de Israel marchando em volta de Jericó. Quando nós estudamos a história, nós vemos uma cidade que, para a tecnologia de hoje, para a modernidade de hoje,
já seria muito difícil transpor aquelas muralhas. Seria muito difícil alguém invadir aquela cidade nos dias de hoje. Imagine naquela época. E o Senhor dá uma ordem tão simples ao povo: todos os dias marchar em volta daquela cidade. Parecia uma loucura. Alguém olhava e dizia: mas que esse povo está ficando doido? Todos os dias eles vêm, dão uma volta em volta da cidade e voltam para o acampamento. O que está acontecendo com eles? A ordem era uma volta por dia, durante 7 dias. E no último dia, ou seja, no 7º dia, eles dariam 7 voltas em volta da cidade, totalizando 13 voltas, uma por dia e 7 no 7º dia. 13 voltas. Na 13ª volta, Deus dá ordem para o povo gritar: aleluia! E aquela cidade que era fortificada, aquela cidade que era impossível invadir, aquela cidade que era intransponível às suas muralhas, ela cai ao chão, as muralhas ruem, as muralhas caem, e o povo de Israel invade a cidade, toma a cidade. Mas, irmão, o que isso tem a ver com a mensagem? Deixa eu transmitir para você nessa tarde. A mensagem que o Senhor me manda te dizer hoje é que talvez aquilo que o Senhor te mandou fazer parece loucura, aquilo que o Senhor, uma simples ordem do Senhor. Tem gente que não consegue cumprir uma simples ordem de Deus. Mas se a ordem do Senhor, se é a ordem dele, cumpra, faça o que ele mandou, ainda que pareça loucura, porque a loucura dos homens, a loucura de Deus é melhor do que a loucura dos homens. Faça o que diz o Senhor. Aguarde, porque tem solução para você. Dê mais uma volta. Se for preciso, dá mais uma volta. Porque no momento certo, na hora que Deus falou, aleluia, a muralha que te cerca, a muralha que te oprime, a muralha que impede você de prosperar, ela vai cair, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Coisa boa é falar da inerrante, infalível palavra do Senhor. No 2º livro dos Reis, no capítulo 5, nós lemos a história de um homem valoroso chamado Naamã. A Bíblia conta a história dele, diz que ele era um homem valoroso, todo condecorado, cheio de medalhas, cheio de qualidades. Era um homem de qualidade. E a Bíblia frisa bem: porém era leproso. Por que porém era leproso? Porque um leproso não tinha condições de viver nem no meio da sua família. Um leproso era isolado. Um leproso era tratado como um alienígena. Mantinha-se longe. Até para se aproximar das pessoas, ele tinha que tomar iniciativa. Ele era obrigado por lei a colocar a mão na cabeça e avisar e gritar para todos que ele era leproso, que ele era imundo, porque ele era proibido de se aproximar das pessoas. Pensa na situação difícil. Mas na casa daquele homem trabalhava uma menina crente, aleluia. Uma menina cheia do Espírito Santo de Deus. E ela, no contato que ela teve com o seu patrão, não sei se foi de longe, ou se foi de perto, ou se foi através da sua patroa. Aliás, ela falou com a sua patroa. Ela disse: se o meu patrão Naamã, se ele tivesse lá em Samaria, onde tem um profeta do Senhor, se ele estivesse lá, ele seria curado da lepra. Olha a certeza de crer num Deus Todo-Poderoso. E quando Naamã chega em Samaria, ele não é nem recebido pelo profeta Eliseu. O profeta manda um recado para ele. Talvez ele achou que fosse ser recebido com um tapete vermelho, com pompas e circunstâncias. Talvez ele pensou que fosse
recebido com toda a reverência pela posição que ele ocupava, por ser uma autoridade tão importante. Mas o profeta Eliseu sequer recebe ele, manda um recado através do seu empregado, ele diz: olha, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aquele general sai tão humilhado, ele sai tão frustrado, chateado, e ele diz para os seus empregados, para os seus liderados, ele diz: olha, que falta de respeito comigo, eu, um general condecorado, esse profeta sequer me recebe, ainda me manda eu me banhar nesse rio barrento. Eu tenho rios muito melhores lá na Síria, por que eu vou mergulhar num rio barrento desse? E alguém olha para ele e diz: mas chefe, se ele mandasse você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Então faz isso, não custa nada. Ele volta para o rio. A Bíblia diz que ele mergulha uma vez, mergulha outra vez, se lavou uma terceira vez, a quarta vez, e assim foi. Na 7ª vez, quando ele sai da água, a Bíblia Sagrada revela que a sua pele estava como uma pele de criança, sem um sinal da lepra. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, nós obedecemos. Se é 7 mergulho, não é 6, nem é 5, nem é 4, é 7. Se o Senhor mandou, aguarde, obedeça, não critique, não questione, simplesmente obedeça, porque bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarde, por mais que esteja demorando, por mais que tudo esteja desabando, por mais que as coisas estão difíceis. Você olha para um lado, não vê esperança, olha para outro, não vê esperança. E quando você coloca a tua esperança num político, parece que piora tudo. Parece que aquele que você escolheu para te representar está te decepcionando. Parece que aquele que você confiava que ia mudar as coisas, não mudou nada, continuou a mesma coisa ou talvez piorou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem um que não te decepciona, tem um tem um que continua fiel, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, diz a palavra. Ele é fiel porque ele te ama, ele te conhece, ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe da tua necessidade, ele sabe quem é você, ele sabe aonde você entra, ele sabe quando você sai, ele conhece o teu deitar e o teu levantar. É ele que está te mandando: calma, 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 no momento certo eu vou estender a mão, eu vou fazer milagre, verás a minha glória na tua vida, diz o Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, insista mais um pouco. Se aquele cego de Jericó tivesse ouvido as suas críticas, alguém que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e alguém imediatamente mandou que ele se calasse. Ele escutava, ele não podia ver mas ele sabia que era Jesus que estava passando por ali. E ele começa a clamar e alguém diz: cala a boca, rapaz, fica quieto, você está atrapalhando. Quem você pensa que é? E a Bíblia diz que isso parece que estimulava ele a falar mais alto ainda, a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus escuta a sua voz. E Jesus para a multidão e diz: o que é isso aí? O que estão gritando aí? Não, é um ceguinho lá na beira da rua. Não, é um ceguinho, não, manda ele vir aqui, traz ele para mim, porque Jesus escuta a tua oração. Ele não está te judiando, ele não está colocando você na geladeira, ele não está te punindo, não, ele está simplesmente querendo que você clame mais alto, grita mais alto, clama por ele. Aí bateram no ombro do cego e diz: olha, se anima, rapaz, ele está te chamando.
E todos aqueles que Jesus chama é porque tem milagre. Todos aqueles que Jesus chama é porque tem bênção. Todos aqueles que Jesus chama é porque tem graça, tem virtude, tem unção. Aleluia! E quando o cego chegou na presença do Senhor Jesus, recebeu o seu milagre. E eu nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer que Deus tem milagre. Jesus tem milagre para a tua vida. Ele tem graça, Ele tem perdão, Ele tem misericórdia, Ele tem mão estendida, Ele tem vontade de te resolver o teu problema, de ajudar, de te salvar, querido. Em nome de Jesus, aceite essa palavra. E para encerrar, em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, a Bíblia narra a história de uma mulher cirofenícia, estrangeira. E ela estava com a sua filha endemoniada, oprimida. E ela chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está perturbada, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais sossego. Ela está lá em casa, oprimida. Jesus olha para aquela mulher. E a princípio nós pensamos que talvez Jesus estava sendo maldoso com ela. Ele diz para aquela mulher: não. O que você quer, mulher? Senhor, eu quero que o Senhor liberte ela. Jesus diz: olha, não é bom tirar a comida da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Talvez se fosse eu ou você, nós olharíamos para ele e já o condenaríamos, sairíamos praguejando talvez. Mas ela olha para o Senhor Jesus, os seus olhos se enchem de lágrima. Ela olha e diz: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou considerada um cachorrinho. Mas uma coisa é certa, Senhor, eu não estou querendo a comida dos seus filhos. Sabe o que eu estou querendo? Somente as migalhas. Porque os cachorrinhos, ele come as migalhas que caem da mesa dos filhos. Então, Senhor, eu só quero migalha. Eu vejo o coração de Jesus se partir naquele momento. Ele olha para aquela mulher. E talvez os seus olhos também se enchem de lágrima. E ele usa ela como exemplo. Ele olha para os seus discípulos e diz: está vendo aí, ó? Está vendo? Eu nunca encontrei tanta fé, nem mesmo em Israel. Ele diz para a mulher: o que você quer mesmo, mulher? Senhor, eu quero que a minha filha obtenha salvação, obtenha libertação, porque ela está oprimida pelo diabo. Jesus disse assim para ela: então tá bom, pode ir embora. Quando você chegar lá, ela vai estar boa, ela vai estar curada, ela vai estar liberta. E assim aconteceu, sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus promete, Ele cumpre. Ele pode estar te provando, Ele pode estar até deixando você passar por momentos desagradáveis, mas no momento certo Ele vai chegar para você e vai dizer: o que você quer? Pode pedir. E quando você pedir, saiba que vem solução de Deus, vem graça, vem virtude, vem unção e vem milagre para a tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus, em nome de Jesus. Continua firme, continua insistindo, espera em silêncio a salvação do Senhor, porque Ele tem milagre para você, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe pastor Ney, Deus abençoe esta igreja. Eu quero orar por você nesse instante, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você quiser, você pode dobrar o teu joelho. Se não quiser, fique do jeito que você está. Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Liga agora o teu pensamento no céu. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, o teu filho, nós pregamos a tua palavra de uma forma muito simples, mas de uma forma didática, de uma forma clara. E eu quero, no nome de Jesus, declarar, Senhor Deus, para esse crente que tem esperança, para este homem, para esta mulher que tem o coração cheio de esperança e que está nessa hora, Senhor Deus, de joelho dobrado, com os seus olhos fechados. Senhor, não vê saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, mas ele pode olhar para cima e ver que a esperança vem do Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa solução. Pai, no nome de Jesus, entra com providência na vida do meu irmão e da minha irmã,
manhã e traz a solução, traz o milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.